Eu vou falar agora da empresa que coloriu os céus do Brasil, nossa inesquecível Transbrasil. Bem-vindo a bordo! Chegou a hora de, pela primeira vez, falar da Transbrasil aqui no canal. Primeira, mas não última. Eu vou falar muitas vezes da Transbrasil, vou contar a história dela, vou lembrar voos, vou falar dos tipos. Transbrasil nunca vai faltar aqui no Panda Aviation, porque é essa empresa que está aqui no meu coração. Afinal, eu cresci lá dentro, mas isso eu vou deixar para quando chegar a hora de contar a história da companhia. Hoje a gente vai falar da imagem corporativa. Nós vamos discorrer, nós vamos relembrar como a imagem da Transbrasil, ou da Sadia, quando ela nasceu, foi evoluindo ao longo dos anos, das décadas, e como essa imagem corporativa única, surpreendente, elegante, atual até os dias de hoje, ajudou a empresa a se destacar no cenário da aviação comercial brasileira e, por que não, mundial. Então, agora com vocês, a história da identidade corporativa da Transbrasil. Venha ver o quanto é bom voar, flutuar de norte a sul. Voe colorido junto ao céu, venha navegar no azul. Pegue o jato da Transbrasil, vá ver que lindo que é voar e ser feliz no céu do seu país com a Transbrasil. Transbrasil. Brasil é com a gente. A história da identidade corporativa da Transbrasil tem origem na Sadia, a famosa empresa alimentícia sediada em Santa Catarina e para a qual a companhia aérea iniciou seus serviços como transportadora de carga, logo depois de passageiros. A primeira logomarca, ela é muito básica, né? Dá para ver aí, ela não tem qualquer estudo aprofundado, é uma coisa bem tosca, para falar a verdade. Em 1957, o grupo Real Aerovias comprou metade da Sadia, investiu um dinheiro importante e com isso se sentiu no direito de sugerir ao comandante Omar Fontana que as cores básicas da Real, as faixas verdes famosas, né, fossem adotadas como a imagem oficial da empresa Sadia. E esse Curte C46 deixa isso claro, né? Essa associação foi desfeita em 1961 e foi mais ou menos nessa época, em 61, que a Sadia, buscando uma nova identidade, acabou adotando o padrão azul nos seus aviões. É um azul médio, a marca é a mesma do frigorífico Sadia, né? Não existiu uma associação e um interesse em manter essa associação direta, né, com a empresa mãe, a empresa que deu origem à companhia aérea, que era o frigorífico. E esse azul, um azul médio, um azul meio sujo, como se diz no mundo dos designers, acabou sendo a cor oficial da companhia por alguns anos, assim, por mais de 6 anos, até que a próxima mudança de identidade acontecesse. A gente tem aí o Dart Herald, né, mostrado nessas cores, no azul, Sadia, né, e a marca foi evoluindo desse jeito. Até que em 1966, o comandante Omar Fontana resolveu empreender uma mudança. Ele, nacionalista, apaixonado pelo Brasil, como poucas pessoas que eu conheci, resolveu prestar um tributo às nossas principais cores nacionais, o verde e o amarelo.
Os Darth Herald da companhia passaram a ser pintados no ouro das riquezas do Brasil e no verde da Amazônia, como o próprio comandante Fontana, à época, definiu essas novas cores. O comandante Fontana não estava muito satisfeito com a legibilidade da logomarca na cauda. Então eles começaram a fazer algumas alterações, como essa imagem mostra. Dá uma olhada, são 4 fotos de Darth Herald, 4 aplicações diferentes do sol na cauda. E esse é outro aspecto muito importante, né? Em 66, a empresa abandonou os seus laços com o frigorífico Sadia, a marca ganhou uma identidade própria e, no meu entender, muito feliz, né? É o sol brasileiro, que também significa que a Sadia era um ponto de irradiação de voos. Essa definição foi me oferecida pelo próprio comandante Omar. Ou seja, de um ponto você pode voar para todos os pontos do Brasil. De uma empresa você pode voar para todos os pontos do Brasil. E esse sol, na verdade, esse sol brasileiro, é essa representação de um ponto unindo, de uma empresa unindo o Brasil inteirinho. E isso seria uma vocação e um sonho do comandante Omar Fontana. Em 1969, um avião de vida curta na companhia foi entregue, o Short Skyvan. Ele veio pintado com um azul e vermelho totalmente estranho e uma marca chamada Sadia Salvador. Foi a única aeronave da companhia a ostentar esse azul e vermelho. Com a chegada do jato em 1970, não houve mudança na identidade corporativa. O Bacon 11 foi entregue nesse verde dourado, que por sinal era uma combinação muito elegante. Em 16 de maio de 72, a Sadia tomou a decisão de oficialmente mudar de nome. Ela deixou de ser Sadia para se transformar em Transbrasil. Mas o comandante Omar tinha um sonho maior. E de fato ele se aproveitou da entrega de mais um Bacon 11, que chegou em 23 de setembro de 1972, para promover a maior revolução em identidade corporativa. O trabalho de criação foi confiado ao excepcional arquiteto Sérgio Bernardes. O primeiro a chegar foi o Bacon 11 Sierra Delta Sierra, e ele veio nessa combinação do ocre, que seria uma alusão ao sol nascendo no Brasil, com a barriga vermelha, que seria uma homenagem ao sol se pondo no Brasil. O Sérgio Bernardes criou uma nova logomarca, um sol explosivo na cauda, que você vê aí em vermelho, e uma nova tipografia aplicada à barriga do avião, como você também está vendo aí. O resultado não agradou muito. Assim, não dá para dizer que isso tenha funcionado tanto por legibilidade quanto pela própria elegância do traço, sobretudo das letras. Aí, os aviões que haviam sido entregues já começaram a ser repintados. O primeiro foi o Sierra Delta Romeo, que ganhou essa combinação de amarelo em homenagem aos trigais, a riqueza do trigo do sul do Brasil, sobretudo. Então aí o comandante Omar Fontana começou a homenagear as riquezas e as glórias do Brasil, como você vai ver a seguir. Depois o Sierra Delta Quebec, o primeiro Bacon 11 a ser comprado pela Transbrasil, veio na combinação de café e creme, né? Claro, numa alusão direta a uma das principais riquezas do Brasil, o café. Outro avião que ganhou essa combinação foi o Bandeirante Tango Bravo Charlie. Depois disso, foi hora de homenagear uma conquista recente do Brasil naquela época, que foi a ampliação das águas territoriais brasileiras para 200 milhas a partir do litoral. Omar Fontana, sempre nacionalista, sempre apaixonado pelo Brasil, resolveu celebrar essa ampliação das águas territoriais e pintou os aviões de azul. O Sierra Delta Uniforme, um Bacon 11, foi entregue assim. O Bandeirante Tango Bravo Delta foi pintado assim. E depois, com a chegada do primeiro 727, dos primeiros 727 em 1974, um deles, o Tango Charlie Bravo, também ganhou essa combinação de cores. Apaixonado que ele sempre foi pela Amazônia, essa não poderia ter sido outra combinação. Sierra Delta Tango foi entregue já do fabricante nas cores verde, em 2 tons, verde claro e verde escuro, uma homenagem à Amazônia. E o outro avião que ganhou
essa combinação de cores foi o bandeirante Tango Bravo Bravo. Mas não parou aí, ainda havia espaço para mais uma fantasia colorida da Transbrasil, que era homenagear os vinhedos também do sul do Brasil. E aí o primeiro avião que chegou assim foi o Bacon 11 Sierra Delta Victor, e logo ganhou um apelido, Pantera Cor-de-Rosa. E o Tango Bravo Fox, um bandeirante, também foi pintado nessas cores. Então aí a gente vê, né, os temas todos da Transbrasil. O sol brasileiro, o verde da Amazônia, o café, nosso mar expandido para 200 milhas, os trigais e os vinhedos. Essas 6 combinações seriam as combinações da companhia até 1975. Nesse ano, com a chegada em 28 de agosto do Tango Yankee Uniforme, o terceiro 727 da companhia, a Transbrasil promoveu outra mudança, outra revolução. Foi entregue o primeiro 727 no padrão chamado Energia Colorida. Esse padrão teria um grande número de cores. Na verdade, seriam 13 combinações diferentes aplicadas aos Boeing 727 que iriam ser recebidos e que também já estavam em operação. Por exemplo, o Tango Charlie Alpha e o Tango Charlie Bravo, eles foram repintados nas cores Energia Colorida e não apenas uma vez, 2 vezes. O Tango Charlie Alpha, portanto, já estava entrando na sua terceira identidade na companhia. Teria 4 ao longo de sua carreira. Mas com o padrão Energia Colorida 1 e 2, ele ganhou cores diferentes, como você está vendo aí. E à medida que os Boeing 727 foram sendo entregues, eles foram chegando com cores diferentes, né? E como o padrão designava, cada combinação de cores era uma homenagem a um tipo de energia diferente. Então, o Tango Yankee Uniforme, por exemplo, era a energia petrolífera, o Tango Yankee Tango era a energia atômica, o Tango Yankee Serra a energia cinética e por aí vai. Eu acho super fascinante imaginar o pessoal criando isso e os resultados falam por si só, né? São muito espetaculares, né? Esses aviões são muito bacanas. Bom, aí tem um lado pessoal nessa história, né? Com a chegada do Tango Yankee Papá em 22 de dezembro de 76, eu fiz meu primeiro trabalho profissional. O comandante Omar permitiu que eu pensasse numa combinação de cores, eu sugeri e ele acabou pintando o avião nessas cores que eu havia sugerido. Não apenas um. Com a chegada do Tango Yankee Oscar em 26 de abril de 77, essa combinação de cores também fui eu que sugeri, foi meu segundo avião pintado para eles. Chegaria um último avião nas cores Energia Colorida, que seria o Tango Yankee November, entregue em 23 de setembro de 77. Esse foi o último avião recebido nesse padrão. Com a chegada do Tango Yankee Mike, nessa data de 29 de setembro de 79, a Transbrasil embarcou naquele padrão conhecido como arco-íris e que ficou famoso até fora do Brasil, the Rainbow Color Tail. O Tango Yankee Mike veio com uma pintura diferente. A fuselagem não era branca, era cor de areia, como essa foto do saudoso Alberto Fortner nos mostra. Mais do que isso, o sol, que antes era tinha uma cor só, ganhou esses raios multicoloridos, que na minha opinião ficou uma coisa muito feia, muito bizarra, carnavalesca assim. E essas pequenas, e sobretudo a cauda, né? A cauda era pintada a revólver, não havia uma separação clara, definida entre as cores do arco-íris. Esse problema foi resolvido com o talento de um designer da Intermarket, a House Agency da Transbrasil, chamado Cláudio Pesci. O Cláudio Pesci resolveu adotar um padrão de faixas e fazer a transição dessas cores através da sobreposição de faixas, como você está vendo aí. E o resultado fala por si só, ficou espetacular. Então, a partir de 1979, todos os novos aviões que iam sendo entregues e os aviões que voavam até então foram sendo repintados no padrão arco-íris. Os 2 primeiros 727 que chegaram já nas novas cores foram o Tango Charlie Charlie e Tango Charlie Delta. Esse padrão de cores seria o mais longevo da companhia.
ele duraria praticamente 20 anos até ser alterado. E nessa época, algumas subsidiárias começaram a surgir, como por exemplo a Aerobrasil Cargo, que você vê aí ganhando sua própria pintura no 727 Tango Yankee Kilo. A identidade permaneceu assim até que novas empresas foram surgindo no grupo. Por exemplo, em 1990-91, a Aerobrasil Cargo foi criada e o Omar Fontana confiou o trabalho da identidade corporativa da companhia a mim. Fui eu que desenhei esse Boeing 707 e essa identidade que vocês estão vendo aí. Em 1995, nasceu uma nova subsidiária e novamente o comandante Omar Fontana pediu para que eu trabalhasse na identidade. Fui eu que criei a imagem da Interbrasil e eu criei essa alvorada, né? Esse visual do dia nascendo, inspirado por uma ideia dele. Ele falou, olha, eu gostaria de mostrar a alvorada na cauda do avião. Tem como resolver isso? Eu falei, vamos tentar. E eu coloquei essa passagem de cores exatamente como a cauda da Transbrasil era. Em 1996, eu estava lá na companhia e fiz uma sugestão para o comandante. Aliás, duas sugestões. Falei, olha, vamos fazer uma mudança na nossa imagem. Vamos tirar esse branco que é meio cremoso, meio amarelado da Transbrasil e vamos passar para um branco puro, um branco vibrante, o branco Lufthansa. O Omar Fontana ficou meio assim a princípio, mas aí ele resolveu gostar da ideia e a Transbrasil mudou o branco da fuselagem e a gente adotou uma outra mudança que foi ter a logomarca maior e acima das janelas. Essas duas sugestões de mudança de branding fui eu que fiz, ou eu que sugeri, né? Outra coisa interessante dessa época foi que a Transbrasil, ou na verdade a divisão de carga, a Aerobrasil resolveu trazer um Boeing 747. E o comandante Omar Fontana também confiou o trabalho de branding para mim. E ele falou, olha, vamos fazer aí uma nova identidade. E eu falei, chefe, vamos dar uma simplificada, vamos manter as coisas mais simples para todo mundo. Vamos usar a imagem do dia nascendo, que a gente já está usando na Interbrasil, mas um pouquinho diferente. E eu apresentei esse 747, ele aprovou. E o avião até chegou a ser pintado nos Estados Unidos, mas não foi entregue, infelizmente. E no ano de 1998, foi feita a última mudança de identidade corporativa. A empresa Communication Arts nos Estados Unidos foi contratada e apresentou essa imagem que é mais exuberante, assim, com cores mais vibrantes, uma tipografia totalmente diferente e foi a última imagem corporativa da empresa, adotada tanto pela Transbrasil quanto pela subsidiária Interbrasil. Bom, tem uma coisa importante para falar sobre a imagem da Transbrasil. Se você realmente quiser conhecer mais sobre ela, eu vou recomendar um livro, esse aqui, ó, Tango Bravo Alpha, que está disponível na Betting Books. Aqui eu mostro em centenas de páginas todas as cores da companhia. Ó, não falta cor, não falta foto. É um livro super ilustrado com centenas de imagens de todos os aviões da empresa que você realmente vai curtir. Está aqui a história da companhia completinha com todas as cores que ela teve, todos os modelos e todos os aviões operados por ela, com exceção de um ou dois. Então, se você realmente quiser ver em profundidade como é que era a identidade corporativa da Transbrasil, Tango Bravo Alpha é o livro e está disponível na Betting Books. Falar o quê? Poucas companhias no mundo foram tão coloridas. Poucas companhias no mundo foram tão exuberantes sob vários aspectos. A Transbrasil sempre soube ser uma empresa simpática, alegre, colorida, única. É por isso que ela deixa tanta saudade. É por isso que todo mundo que voou sabe que ela era uma empresa especial. Às vezes meio familiar, ok, mas era essa grande família que cuidava muito bem dos seus passageiros e dos seus funcionários. Eu posso falar porque eu trabalhei lá, eu fui diretor de marketing lá, número de registro 22011.
Sou Transbrasil de carteirinha e Transbrasil de coração. Então espero que você tenha curtido essa história. Como eu disse, outras muitas virão sobre a Transbrasil. Não se esqueça de deixar seu like aqui para o canal e recomendar o PandaViation para os seus amigos, para os aficionados por aviação. Tá bom? Grande abraço e até o próximo voo. Venha ver o quanto é bom voar, flutuar de norte a sul. Voe colorido junto ao céu, venha navegar no azul. Pegue um jato da Transbrasil, vai ver que lindo que é voar e ser feliz no céu do seu país. Com a Transbrasil. Transbrasil. Brasil é com a gente.